Lázaro, boa noite, tudo bem? Murilo, do Portal Timão na Veia. Lázaro, eu gostaria de saber como você descreveria a sensação de comandar uma vitória do Corinthians como treinador definitivo. E, se me permite uma segunda, o que o Fernando Lázaro de hoje falaria para o Fernando Lázaro do início da sua carreira? O Fernando que começou seus estudos, enfim, qual é o panorama? Boa noite, Murilo. Bom, vitória do Corinthians é vitória do Corinthians como interino, como de definitivo, em casa, com esse ambiente, com essa atmosfera do nosso estádio. É a primeira como treinador em definitivo, mas não muda o sentimento em relação a uma vitória como um treinador interino. A emoção é indescritível, né? E você fica, tem hora que você para e fica ali durante a parte final do jogo desfrutando um pouco até de tudo ali. Não tenho a menor ideia do que falaria pro outro Fernando, cara. Não sei. Nunca pensei sobre isso, Murilo. Não sei dizer o que o Fernando diria pro Fernando lá de 20 anos atrás ali iniciando. E nem sei se o outro ia acreditar se eu falasse alguma coisa nesse sentido. Fernando, boa noite. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. Quando a gente viu a escalação, né, quando saiu ali a escalação, igual o nosso colega falou, do Renato ali, acho que todo mundo imaginava que o time fosse jogar num 4-3-3 e não da forma como ele se desenhou e que foi muito bem, inclusive. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Bruno Mendes, né? A sua dupla de zaga, então, teve essa modificação? Foi alguma coisa física no Gil? Ou foi para dar uma rodagem maior para o elenco, para o Bruno também ter essa chance, que foi muito bem hoje também? Queria só uma explicação em relação à dupla de zaga mesmo. Obrigada. Boa noite, Marina. O time todo foi bem, né? E isso potencializa individualmente todos os atletas. Isso é normal no momento que no outro jogo o time como um todo não funcionou. Temos atletas de altíssimo nível na posição de defensor. O Gil é um zagueiro extraordinário. Na minha opinião, foi o nosso melhor defensor, o nosso melhor zagueiro da última temporada, enfim. E faz parte desse início de temporada justamente isso. Nós temos um período muito curto, agora com muitos jogos, e essa rodagem, só que a gente quer fazer ela de uma forma gradual, como eu já tinha colocado, então já fez parte nesse primeiro, e as pessoas vão começar a entender a partir de agora a ideia qual é, então talvez gere um espanto assim, numa mudança que é natural, né? E o retorno, enfim, outros atletas entrando nisso, porque a gente está no início de temporada, ainda no meio de temporada já seria difícil uma sequência dessa de 4 jogos em 10 dias. Logo no start da temporada pesa ainda mais pela condição natural dos atletas buscando o seu melhor nível. Então, essas alterações fazem parte de uma ideia, enfim, gradual de ajustes para não ter muitas mudanças drásticas que impacte demais na característica da equipe, enfim, no equilíbrio da equipe. Boa noite, Lázaro. Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. O planejamento do Corinthians para 2023 começou em setembro, outubro. Você foi anunciado no fim de novembro e logo de cara começou a trabalhar. Qual a sua porcentagem de participar do planejamento do Corinthians para 2023, indicando contratações, reforços, sendo que foi um período de espaço muito curto? Boa noite, Daniel. Não, ali é uma estrutura muito grande do clube, assim, né? E são muitos profissionais que fazem esse planejamento. Não tem, assim, um percentual de cada um, é difícil mensurar isso. São muitas pessoas discutindo ideias, enfim, trabalhando em prol de um planejamento de mais longo prazo que faz parte do clube. E a gente passou a discutir primeiro uma questão de montagem de pré-temporada, enfim, de como seria uma ideia, independente de como as coisas se desenvolvessem ali naquele final de temporada, não tínhamos, né, a certeza de como seria a sequência. Depois a direção tem uma clareza grande ali, assim, e uma proximidade, tanto o Alessandro e o Roberto, que convivem no dia a dia, o Duílio, o nosso presidente, é muito presente ali, então eles têm uma sintonia grande com as necessidades, enfim, tem uma participação ali, então eles já, algumas buscas já, por exemplo, no caso do Romero, que já tinha sido prévia ali, já com a clareza de quem está acompanhando o dia a dia e sabe, independente de quem vá assumir o projeto ali na frente, na coordenação técnica, eles já sabem algumas necessidades e já largam na frente nesse sentido.
Então não temos uma questão assim objetiva de percentual de participação, mas é um grupo de trabalho que trabalha muito bem junto, e isso eu acho que é o mais importante. Fernando, boa noite, parabéns pela vitória. Fábio Lázaro, do Lance. Fernando, vou até pegar o gancho da pergunta que a Gabriele fez em relação aos jogadores abraçarem você. Depois do jogo contra o Bragantino, o Roger disse que o ambiente mudou completamente em relação ao do ano passado. Hoje o Roger Guedes falou que é bom jogar 90 minutos, algo que não acontecia com frequência no ano passado, havia alteração, jogar a 45, trocava, enfim. O que você tem feito para o ambiente ser melhor do que o ano passado na visão dos jogadores? O que você tem feito diferente do seu antecessor? Boa noite, Fábio. Vamos lá, primeiro aproveitar para esclarecer bem, o objetivo nosso é competir bem, vencer jogos, conquistar coisas no clube. O ambiente é uma consequência, enfim, não é um objetivo final ter um bom ambiente, que fique bem claro isso, porque às vezes pode parecer que o objetivo é ter um bom ambiente e não é isso, né? Nós temos um profissionalismo ali, uma busca clara de diretriz de time, de busca, enfim, de projeção em relação a isso. O bom ambiente, assim, é o início de trabalho, é uma forma de lidar, enfim, eu não sei o que muda, por que eles têm sentido tanto. A gente tem tratado os atletas de uma forma talvez um pouco mais diretamente, com uma proximidade, até por já ter um conhecimento com os atletas, e eles se sintam talvez um pouco mais no dia a dia, enfim, sentindo como a dinâmica das coisas funciona. Não sei dizer com clareza o que é, e também isso não é... A gente já passou ali com várias mudanças, enfim, vários tipos de ambiente. O nosso grupo é muito bom, assim, nesse sentido, entre eles mesmo. Eles já têm um grande ambiente entre eles, então eu acho que isso ajuda muito, eu acho. E depois a gente vai tocando o nosso dia a dia ali de uma forma tranquila. Fernando, boa noite. Lívia Laranjeira, da TV Globo. Foi só seu segundo jogo no comando do time nesse novo trabalho, né? Já como técnico efetivo. E são 2 jogos muito diferentes um do outro. É claro que na derrota para o Bragantino já tinha muita coisa que você vinha pedindo e treinando com os seus jogadores nesse começo, na pré-temporada e nesse começo de trabalho. Agora, o que eu queria entender, hoje a gente viu um time com muita intensidade, muito mais intensidade, com inversões. O pessoal já destacou a força pelo lado direito, você mesmo pontuou a força pelo lado esquerdo também, a questão da dupla de ataque, do Roger e do Yuri se abastecendo e conversando muito bem dentro de campo. Enfim, eu queria entender quanto do que a gente viu hoje em campo já tem a sua marca, o seu DNA, o que você espera do time, para além, claro, de um bom desempenho, porque os jogadores foram muito bem, como você acabou de falar, mas o quanto do estilo do que a gente viu do Corinthians hoje já tem do seu trabalho? Boa noite. Na verdade, assim, analisando os 2 jogos, né, e como você bem colocou, foram bem discrepantes, assim, no geral. As ideias similares, mas como as coisas acontecem principalmente nesse início de temporada. A gente tem que entender isso. E um jogo que a gente não começou bem lá, logo nos primeiros lances, alguns erros, e vai te tirando um pouco de confiança. E você está num momento da temporada que você ainda não tem uma energia para reverter situações, você ainda está criando esse seu patamar de performance normal. E aí, a partir do momento que você fica atrás no placar, reverter isso gera uma dificuldade ainda. E isso vai acontecendo naturalmente com o passar dos jogos, equilibrar mais isso, né? O objetivo é justamente esse, não é, né, esse altos e baixos, e que a gente encontre realmente um equilíbrio. E hoje o time já conseguiu, desde o início, já se impor melhor no jogo, então isso vai tudo ditando o ritmo da sequência do jogo. Você entrando bem, vai ganhando confiança, vai colocando o adversário em maior dificuldade, enfim. E é isso que a gente vai buscar sempre, claro,
mas entendendo que o início de temporada ainda vai trazer oscilações, elas não podem ser tão grandes como foram e naturalmente elas vão diminuindo aí ao longo da temporada. Esse é o nosso objetivo. Fernando Lázaro, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Minha dúvida é mais tática. No primeiro tempo, o Adson jogou mais por dentro, trazendo mais dinâmica, como você já disse, os colegas já falaram aqui também. No segundo tempo, quando o Romero entra, ele entra mais como um ponta. Parece que o time deu uma melhorada comparado ao jogo com o Bragantino. No elenco, você encontra outro jogador que possa ser um suplente para o Adson fazendo essa movimentação por dentro? E uma outra pergunta é que o Corinthians há muito tempo não jogava com 4-4-2, como parece que é sua preferência. Você acha que tem alguma dificuldade mais por estrutural assim, para fazer essa mudança? Obrigado. Boa noite, Bismarck. Bom, vamos começar então pela segunda aqui, só para... Não é preferência, não, e a gente tem trabalhado com algumas possibilidades e a gente vai estruturar o time em relação à característica dos atletas, em relação a uma estratégia de jogo com uma característica de um adversário, onde a gente possa explorar mais, então, por dentro, por fora, enfim, essa distribuição pode variar e tem variado, às vezes, já ao longo do próprio jogo, né, dependendo da característica de cada um dos atletas que estão ali naquele momento. O Adson fez muito bem essa função e alternando, ele não ficou só por dentro, ele veio bastante pelo lado também, então não é um atleta... É um atleta que dá uma boa dinâmica. Enfim, temos outros atletas, outros meias que podem ter essa característica. Os nossos próprios atacantes, alguns também fazem isso e fizeram em alguns momentos do jogo, né? A partir das substituições. Enfim, a gente tem outras peças que podem vir fazer essa função e além de outros meias que a gente tem na equipe. O Romero, pelo lado, é um atleta que entrega muito, enfim, tem a característica já dele de ajudar, e naquele momento do jogo a gente estava começando a oscilar um pouco e ter um pouco de dificuldade também de ficar mais com a bola. É um atleta que já do lado tem um estilo de jogo de segurar um pouco mais a bola, de ajudar o time a sair de trás, então por isso a troca dele ali já com o Adson, para naquele momento a gente conseguir permanecer com a bola e jogar no campo de adversário e sair um pouco de um bloco mais baixo, que é o adversário, claro, tentando arriscar e buscar o que precisava, né? Estava nos colocando em alguns momentos um pouquinho mais atrás e a gente voltou a ter um bom controle, boa saída em transições, enfim, tendo a possibilidade de ampliar e buscar algumas outras situações para definir o jogo.